Amados irmãos, nos preparamos para os trabalhos dessa noite, nos harmonizando para que possamos, todos nós, sairmos daqui bem melhor do que quando aqui chegamos. Então vamos abrir os nossos trabalhos da noite com a prece que Jesus nos ensinou. Vamos todos elevar o pensamento a Deus nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos nas tentações. E livra-nos, Senhor, de todos os mal, todo mal, que assim seja. Assim nós damos aberto o trabalho da noite hoje. Nosso irmão Carlos Roberto, de Tubarão, nos traz a mensagem da noite e todos nós vamos vibrar com ele. Que assim seja. Se sinta à vontade. Prezados irmãos e irmãs, nosso fraternal boa noite a todos e que a paz de Jesus, o nosso mestre e amigo de todas as horas, nos envolva. Quando, há algum tempo atrás, recebemos do departamento doutrinário da nossa casa a incumbência de trabalhar esse tema, uma vez que recebemos o convite, uma vez por mês, para fazer exposição na nossa casa espírita, nós começamos a refletir e a pensar qual o caminho você vai tomar na exposição doutrinária. E eu me lembro que eu comecei a fazer todo um planejamento na minha mente. Eu buscava um tema aqui, pegava outro texto ali, começava a confabular comigo mesmo, típico aquele cara obsediado, né? Você recebe algo e começa a ficar perturbado. E estava justamente direcionando o meu tema, tentando casar ele com a influência espiritual. Uma semana antes, que a palestra já estava praticamente montada, elaborada, um companheiro da nossa casa iniciou a exposição doutrinária dele falando da pergunta 479 do Livro dos Espíritos, falando sobre a influência que os espíritos exercem na nossa vida. E eu pensei cá comigo, esse cara destruiu a minha palestra, porque agora ela estava toda montada e eu tinha uma semana para planificar. Mas como muitas vezes aquilo que nós pensamos não é aquilo que a espiritualidade nos propõe, até porque brincamos que a diretora do nosso departamento doutrinário do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, quando ela vai elaborar os temas das exposições, ela enche uma mesa todinha de livros, ela faz uma prece fervorosa e começa a pegar primeiro um nome, daí ela pega lá o seu rebelo, que sou eu, e diz, e vai lá, e o dedinho obsessor começa e vai, aponta em cima daquele texto. É isso. E ali a gente sabe que existe um plano da espiritualidade para que você busque. E foi justamente naquela noite de sexta-feira em que eu achei que tinha sido derrubado pela exposição doutrinária do nosso companheiro, que você acaba se erguendo, porque a espiritualidade diz, olha, vá por aqui. Mas mesmo que você ache o rumo da sua exposição doutrinária, tem horas que as coisas também mudam. Então estávamos aqui sentados, olhando e observando a leitura que a nossa irmã fazia, e aí vem aquela questão da voz suave que chega no teu ouvido e diz, aqui, quando você direciona o tema, você tem que direcionar ele para o lado do amor. Porque quando você fala no tema reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras,
em muitas oportunidades é um tema que leva as pessoas a condenar os irmãos e a apontar o dedo para dizer, olha, você não é um cristão. A sua atitude não é de um cristão. Então nós vamos tentar viajar, em especial dentro da codificação espírita, para ver o que Allan Kardec nos diz com referência a esse tema, mas para que a gente possa abordar ele, se faz necessário primeiro que a gente se identifique com o tema, se identifique como cristão, mas acima de tudo que a gente entenda por que nós ainda não conseguimos ser um verdadeiro cristão. É lógico que isso aqui vai ser uma minoria, porque eu acredito que 99% dos que aqui estão sairão daqui convencidos de que são verdadeiros cristãos. Então nós vamos viajar, porque Allan Kardec nos traz esta frase que diz assim, olha, pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas que giravam. Saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar a qualquer dúvida. Então nós estamos indo no início, quando Allan Kardec, no ano de 1855, pela primeira vez toma contato com a doutrina espírita. A convite do senhor Fortier, um amigo pessoal dele, e assim como Allan Kardec, também um grande estudioso do magnetismo. Outros haviam convidado Allan Kardec, inclusive neste mesmo ano, a participar destas reuniões que eram intituladas como mesas girantes ou mesas que falavam. Mas Allan Kardec, vendo a exaltação daqueles que o convidavam, nunca participou. Chegou ao ponto de dizer que aquilo era histórias para fazer com que ele dormisse em pé. E aí nós começamos a entender quem é essa criatura, quem é esse homem. Mas quando alguém sensato, que conhecia o magnetismo, e diz que havia algo de estranho que ele deveria estudar e observar, aguçou a curiosidade de Allan Kardec. Então, pela primeira vez, no ano de 1855, ele presencia esses fenômenos. Mas o interessante é que Allan Kardec, em Obras Póstumas, vai dizer assim, olha, eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Porque diferente de todos aqueles que até então se debruçavam naquele movimento daquelas mesas que respondiam a perguntas, tinham como cunho não o estudo, mas o interesse pessoal. Então iam lá para perguntar se eu consegui emprego, se eu consegui se formar, se eu consegui casar, se eu consegui ter filho, se ia ter filho homem ou mulher, e por aí vai. Coisas que hoje, por exemplo, em 2018, provavelmente nesta casa espírita, ninguém mais chega a esta casa no atendimento fraterno para perguntar esse tipo de coisa. Pela seriedade, eu estou vendo que ninguém aqui chega perguntando. Lá em Tubarão, muitas pessoas ainda chegam no centro espírita para fazer esse tipo de pergunta. Inclusive para querer saber se deve ou não se separar do marido, se deve ou não mudar o local da loja ou da fábrica dele, se deve investir aqui ou investir acolá, se vai casar com aquela pessoa que ela tanto ama, se o casamento vai dar certo, se vão ter filhos, se ela vai ganhar dinheiro, se o trabalho dela vai render juros. Então muitas pessoas ainda vão à casa espírita perguntando esse tipo de coisa. Mas com Allan Kardec foi outra coisa. Ele diz, olha, a revelação de uma nova lei, que segundo ele, quando teve contato com a doutrina espírita, diz que ali ele identificou algo que poderia trazer a ele e à humanidade respostas a perguntas que incomodaram o mundo inteiro durante todos os tempos. Tais perguntas: quem sou, de onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou? Então todas essas perguntas que foram feitas pela humanidade, Kardec vê naquele fenômeno a possibilidade de tudo isso ser respondido. Mas ele diz o seguinte, que o desenvolvimento destas ideias apresenta 3 períodos distintos. E a gente tem que analisar esses 3 períodos para que a gente possa chegar no foco do nosso tema, entendendo algumas questões da doutrina espírita. A primeira que Allan Kardec fala é que é o período da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Isso é tão forte em nós, e foi na época de Kardec,
que levou ele na segunda obra, o Livro dos Médiuns, lá já no seu primeiro capítulo, quando ele vai perguntar se há espíritos, dizer inclusive que é natural que as pessoas que chegam à casa espírita pela primeira vez queiram se comunicar com os espíritos desencarnados. Então, é aquele apego que nós ainda temos ao fenômeno, às coisas que nos chamam a curiosidade. Então ele diz que o primeiro período que todos nós passamos quando chegamos na doutrina espírita é esse, a curiosidade. Quando você diz que é espírita, alguém pergunta, você vê espírito? Você é médium? E tem gente que estufa o peito e diz, não, eu sou médium. Vejo, converso. Então este é o primeiro período. E foi tão forte que esta figura singular, tão conhecida de todos, chamado Chico Xavier, em um dado momento da vida dele, também se preocupou por demais com os fenômenos. Quem estuda a história ou a biografia de Chico Xavier, vai ver que durante 2 anos consecutivos ele se dedicou ao fenômeno de materialização. Chico acompanhava, estava fascinado por esse fenômeno. E os amigos mais próximos dele, diz que em um dado momento, em uma dessas reuniões de materialização de espíritos, se materializa ali o espírito de Emmanuel. E dizem as figuras que lá estavam, que Emmanuel ele é um camarada forte, pomposo, alto, viril. Imagina assim, como diz ele, um camarada com mais de 1,90 m, forte. E se materializa envolto numa luz brilhante e vai até Chico Xavier e diz a ele, meu irmão, chega. Você já tem a certeza da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, não tem porquê você se dedicar à comprovação de tudo isso. Chega. É hora de você se dedicar à missão cuja qual você reencarnou, que é justamente a de divulgar, através do livro, a mensagem dos espíritos. E depois desta data, Chico Xavier deixa de lado as questões do fenômeno que o fascinaram durante 2 anos e começa a se dedicar única e exclusivamente à psicografia e ao atendimento na casa. Então isso é só para a gente notar como isto é forte em nós. Então diz Allan Kardec na conclusão, lá no item 5 do Livro dos Espíritos, que esse período da curiosidade passou. E também tem que passar para todos nós que estamos hoje inseridos neste contexto chamado doutrina espírita. Nós não podemos mais ficar fascinados por essa questão do fenômeno. E qual é o período que ele assinala para nós? É o período do raciocínio e da filosofia. É aqui que os espíritos vão dizer que nós começamos a nos defrontar razão e fé. Muitos de nós veio, por exemplo, da Igreja Católica. Quando você se depara com fenômenos espíritas, com reencarnação, com tudo mais, a sua razão e a sua fé começam a brigar um contra o outro. Porque o Espiritismo te apresenta outros conceitos, mas é neste momento, nesta luta, nesse intercâmbio do estudo, que a gente começa a mudar o nosso pensamento e as nossas atitudes. Aqueles que permanecem ainda presos à curiosidade, ao fenômeno, e deixam de lado e não adentram a esse período, acabam cometendo sérios erros. Então, Allan Kardec vai, então, na análise de tudo isso, nos trazer alguns princípios básicos da doutrina espírita. Porque, se você vai abordar algum tema à luz da doutrina espírita, e deixa de lado alguns desses princípios, nós cometemos às vezes erros graves. E o primeiro que ele nos apresenta é justamente o da imortalidade da alma. Ele diz que os espíritos não são seres à parte dentro da criação, mas as almas dos que hão vivido na terra, ou em outros mundos e que despiram o invólucro corpóreo. Eu acho esta colocação de Allan Kardec em Obras Póstumas uma das mais fantásticas que você ouve dele. Porque quando ele diz que os espíritos nada mais eram do que a alma dos homens que viveram na terra, a gente começa a entender quem são realmente esses espíritos, quem somos.
e imaginar que ao sair daqui, e se Kardec disse que eles eram os homens que haviam vivido na Terra, ele vem nos dizer assim, olha, a hora que você sair daqui, você continuará sendo exatamente quem é, nem mais e nem menos, com toda a inteligência, com todo o conhecimento que adquiriu. Mas é essa imortalidade da alma a primeira situação. E a outra é justamente, não só o fato de você continuar existindo, mas também o fato de você poder se comunicar com os espíritos que estão aqui encarnados. Começou de uma forma muito grosseira, através das pancadas, depois através dessa prancheta, onde um lápis era colocado ali e começava a escrever algo, até chegar na psicografia, onde o espírito toma da mão do médium e escreve, ou então da psicofonia, onde através da fala ele transmite a mensagem dos espíritos. Mas então Allan Kardec nos traz dois princípios extremamente interessantes, mas também ele vai nos trazer o processo chamado reencarnação. Porque para que a gente possa entender o tema proposto para a noite, mas acima de tudo a gente possa entender o porquê muitas vezes nós não nos enquadramos nesse tema, a gente tem que analisar o processo da reencarnação. Então, Allan Kardec vai na pergunta 192 de O Livro dos Espíritos fazer o seguinte questionamento: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermédios? E notem que Allan Kardec vai fazer esse questionamento porque ao desencarnar, comprovando a existência e a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, estando do outro lado, nós teremos que saber para onde nós vamos, em que local nós estaremos. E muitas crenças até então dizem que você permanecia num sono até passar por um julgamento e depois você ia ou para o inferno ou você ia para o céu, estando ao lado de Deus e ao lado dessa criatura chamada Jesus. E é muita pretensão nossa, né, gente? É muita pretensão. Então daí Kardec vai obter como resposta dos espíritos que não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. E eu gosto desta pergunta de O Livro dos Espíritos, porque aqui eles começam a nos colocar no nosso devido lugar, de espíritos imperfeitos que somos. Quando eles dizem assim, olha, estamos ainda muito longe daquilo que nós julgamos ser perfeição, é assim, por enquanto vocês ainda são muito pequenininhos. E ainda há muita coisa que nos são desconhecida. Mas eles vão além, eles dizem assim, olha, pode ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Ele diz assim, olha, talvez vocês até consigam adquirir toda a perfeição terrena, mas aí a gente teria que nos questionar e poderíamos filosofar nós aqui. Temos aqui várias profissões. Eu fui militar durante 30 anos. Se vocês me perguntassem assim, Rebelo, você foi um excelente militar? Eu poderia estufar o peito e dizer, não, eu fui. Porque tem lá os meus boletins, os elogios, tudo que você tem da sua carreira, desde o dia que você entrou, até o dia que você saiu, tudo registrado. O que você fez, os elogios, quem você foi. Então está toda a tua vida ali. Porque o militar, para onde ele ia, ele levava a vida com ele. E entregava para o comandante, como, ah, você fez isso de bom, ah, você fez isso de ruim. Então estava tudo registrado, tudo. Mas se você perguntar para mim, você entende de biologia? O básico que os professores me ensinaram. Você entende de química, de física? O básico que os professores me ensinaram. Mas nós encontramos professores que são PhD nessas áreas. E em todas as outras ciências eu teria que ter o conhecimento de todos os que aqui estão. E olha que nessa reencarnação vai ser difícil. Até porque a gente tem uma mente ainda muito preguiçosa. Mas mesmo que eu quisesse, seria muito difícil, porque todo dia aparecem profissões novas. Então, não tem como. E ao espírito cumpre então progredir em ciência e em moral. Então não adiantaria eu evoluir intelectualmente, mas também ficar estacionado moralmente. E você encontra hoje na Terra muitas pessoas
que são extremamente inteligentes, mas moralmente muito aquém daquilo que se espera de um ser humano. Ao ponto de você dizer, meu Deus, como é que essa criatura é tão inteligente, fazendo coisas tão bizarras, tão absurdas? Porque esses somos nós, espíritos imperfeitos que ainda somos. E ele vai fazer duas perguntinhas interessantes, que é a 780 e a 780A, que também nos levam à reflexão. Porque ele pergunta assim, olha, esse progresso moral, ele acompanha o progresso intelectual? E notem que os espíritos respondem que, olha, ele decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Se o progresso moral, ele decorre do progresso intelectual, os espíritos nos dizem, olha, se você quer entender, se você quer mudar, você tem que estudar, você tem que buscar o conhecimento. Por isso aqui estamos nesta noite, estudando, tentando nos identificar e saber quem somos. Só que eles vão um pouquinho mais, eles perguntam, como pode então o progresso intelectual engendrar esse progresso moral? E os espíritos respondem que é fazendo compreensível o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. E o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Então, gente, à medida em que nós vamos conhecendo o que é o bem e o que é o mal, através dos estudos que fizemos dentro da casa espírita, na sociedade, em casa, em qualquer local, nós começamos a tomar outro rumo. Mas mesmo diante de todo esse conhecimento, ainda nós temos o chamado livre-arbítrio, que pode fazer com que eu, de posse desse conhecimento, coloque em prática ou não. Não tem aquela criatura que às vezes vem no centro espírita, que você conhece aí fora, e você fala, e a criatura erra. Estão se identificando, né? Porque muitas coisas as pessoas falam para a gente, você ouve no centro espírita, você ouve no grupo e de repente você pega se policiando. Meu Deus, eu continuo fazendo a mesma coisa errada. Então somos nós, porque nós temos o livre-arbítrio e segundo os espíritos, nós recebemos Está difícil. Nós recebemos a inteligência para definir o que é o certo e o que é o errado. E aí nós vamos buscar para a gente entender o que Allan Kardec nos traz quando ele vai lá classificar os espíritos. Mas nós vamos pegar o que ele chama de espíritos pseudo-sábios. Muito obrigado. Para que a gente possa entender alguma coisa. Eles dizem assim, olha, esses espíritos pseudo-sábios, eles dispõem de conhecimento bastante amplo, porém creem saber mais do que realmente sabem. Ele diz mais assim, olha, tendo realizado alguns processos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexos dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam da vida terrena. Quando a gente lê uma abordagem dessa dos espíritos acerca dos espíritos pseudo-sábios, a gente identifica hoje no nosso planeta e até no nosso meio, muitas pessoas que têm uma inteligência, vou dizer, eu queria ser inteligente que nem esse camarada. Mas você vê ele se metendo em cada briga, que às vezes você fica perguntando, meu Deus, como é que essa criatura tão inteligente se envolve numa situação como essa? Então ele diz, a linguagem dele aparenta ser um cunho de seriedade, porque ele fala sério, ele vem com aquela situação bem tranquila, mas em geral isso não passa de reflexos dos preconceitos e sistemas que nutriam na vida terrena. Ele está falando dos espíritos encarnados lá, porque quando Kardec diz que os espíritos nada mais são do que os homens que viveram na Terra, ele está dizendo assim, olha, aqueles de lá são iguais aos que aqui estão. E ele ainda diz mais, olha, é uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. É aquilo que Allan Kardec vai tratar no Livro dos Espíritos, que ele intitula de paixões. Então nós estamos cercados de paixões e às vezes a gente se julga mais inteligente do que é. E aí, para a gente entender
tudo isso, nós vamos para a pergunta 874, porque Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando injustos o que a outros parece injusto? Kardec fez essa pergunta em 1857, quando lança o Livro dos Espíritos, mas provavelmente pode ter sido feita até antes, porque em 1855 ele começou a estudar esse fenômeno. Então essa pergunta pode ter surgido antes. Mas o interessante é que ela pode ser feita hoje para nós. A gente viveu um período muito conturbado, que foi o período das eleições. E eu vejo, por exemplo, espíritas que pareciam que iam se matar. Eu vi quase que espírita desencarnando antes do tempo, brigando, gente. Ao ponto de você perguntar assim: meu Deus, como é que essa criatura pode aceitar uma coisa como essa? E o outro brigando. Você às vezes tentava conversar com alguém e a pessoa parece que já tinha 15, 20, 30 textos guardados numa pastinha, que ela começava a colar, tudo assim: meu Deus, desisto. Isso chama-se fascinação, isso chama um processo de perturbação. Então Allan Kardec começa a fazer esse questionamento e a gente tem que refletir, porque ele diz assim: olha, é porque a esses sentimentos se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então nós misturamos as paixões. Nós estávamos brincando com ele ali, com o pessoal, amigos da luz, está ali o cara com a camisa do Vasco, né? Eu sou vascaíno, gente. Então a gente sofre. Dá para um vascaíno e um flamenguista discutir futebol? Não dá. O que os espíritos falam é isso, são paixões. Então quando você veja alguém apaixonado por algo, a ponto de ele ver uma coisa por um prisma falso, não adianta eu querer convencer ninguém. Nem do lado A e nem do lado B, porque ambos se julgam perfeitamente sábios e perfeitamente acertados no seu pensamento e no seu foco. Todos os lados assim se consideram. Então, estão todos no processo de fascinação. Então, você tentar discutir com alguém que é apaixonado é complicado. A minha família da minha mãe é evangélica, eu não tenho como discutir religião, gente. Imagine um espírita discutir religião com o evangélico. Não tem como. Você pode conversar acerca do evangelho, em algumas situações você até consegue. Mas se você entrar no debate de religião é complicado. Então Kardec recebe essa resposta lá em 1857 e que é atual. Então nós ainda vivemos tudo isso. E quando você pega... Pifou, será? Opa! Então, quando a gente pega um texto da Revista Espírita, de 1866, com o título assim, ó, Falando dos Encarnados. Allan Kardec vai dizer o seguinte, gente. Opa, tá meio complicadinho. Então deu certo. Eu não quero dizer nada para vocês, não tem gente, mas isso é coisa de gente que está meio obsediada, não tem? Porque eu estou tocando lá e não estou tocando aqui, as duas coisas são totalmente distintas. Então, ele diz assim, olha, mesmo aquele que vos parece mais adiantado no Espiritismo, está apenas nos primeiros elementos dessa doutrina, e não sabe mais que este ou aquele que vos parece a par de tudo e capaz de vos dar explicação. Isso é fantástico, né, gente? Kardec está botando a gente assim no nosso devido lugar mais uma vez. Ele diz assim, mesmo esse que aqui você fala, o rebelo deve saber tudo de espiritismo. Não sabe absolutamente nada, nada. E André Luiz, através da mão abençoada do Chico, ele dá um exemplo claro sobre isso. Ele assim, se você quiser entender o quanto você conhece de espiritismo, se imagine adentrando ao mar, nas primeiras ondas batendo na sua canela. Aquilo ali é o que você tem de conhecimento. E você olha à frente, tem um oceano imenso ainda para atravessar. Isso é o que falta para nós de conhecimento para a gente adquirir. Então, gente, é muita coisa. Então, mesmo aquele que se julga o cara, que acha que sabe tudo. E uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, olha, o fulano ele é um espírito evoluído.
Pode ser intelectualmente, mas não é moralmente. O conhecimento você pode buscar, a moral é mais danada. Porque aí na 918 ele vai perguntar assim, então, por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E aqui nós temos a resposta. Como é que eu vou identificar essa criatura? É fácil, né? Então até isso os espíritos se preocuparam em não responder. E a gente vai entender, e é fácil de saber disso. Eles dizem assim, olha, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Todos os atos da sua vida. E aí eu faço uma pergunta íntima para todo mundo que está aqui. Hoje de manhã, desde o momento em que você acordou, até o momento em que você sentou nesta cadeira, todos os atos da sua vida corporal, do que você fez hoje, representam uma prática da lei de Deus? Você hoje não teve vontade nenhuma de pular no pescoço da esposa? Teve vontade de pular no pescoço do marido? De chutar um cachorro? Você teve vontade de bater no seu filho? De xingar o vizinho? Todos os seus pensamentos foram pensamentos retos, pensamentos de amor, pensamentos de paz. Tudo que você falou, tudo que você disse, tudo que você pensou, foi sempre focado assim, tomara que essa criatura acerte na telecena, fique rica, tenha paz, tenha isso, tenha aquilo, tudo foi isso, gente. Nenhum de nós, e não vou pedir para vocês levantar a mão, porque nenhum de nós hoje viveu 100%. Eu dou um exemplo claro, outro dia a gente fazendo umas obras lá no nosso prédio, eu estou saindo para ir para um outro prédio, coisa de milico aposentado que fica quebrando tudo e reconstruindo tudo. Eu estou indo lá, um companheiro me chama assim, um vizinho do outro bloco, Rebelo, pelo amor de Deus, vem cá, vem cá, vem cá. Aí eu perguntei para ele o que foi, ele assim, olha como é que eu estou, ele estava branco, ele botou a mão dele, tremia, parece que ele estava com parto. Mas tremia as duas mãos. E eu perguntei para ele o que foi, cara. Ele assim, rapaz, o cara bateu no meu carro aqui, ó. E eu tentei identificar onde era a batida, porque ela não estava quase nem visível. E ele assim, o cara passou por mim de cabeça baixa, ele nem me olhou, eu já mandei mensagem para ele, ele não respondeu. Então fica aqui, cara, porque se esse cara vier aqui, ele me disser um ai, eu vou pular no pescoço dele e vou matar esse cara. Aí eu perguntei, meu Deus, e se eu seguro ele, ele vai me matar primeiro antes de matar o cara? Porque ele estava com tanta raiva, mas com tanta raiva. E disse, rapaz, eu não vi. E realmente não dava de ver, porque deve ter sido só uma raspadinha que às vezes você não sente. Ele assim, mas tu leva para o chapeador e o que for, tu só me manda a nota que eu pago. Aí ele desmoronou. Mas não contente, ele começou a falar do outro vizinho, do outro que foi, e já queria morder o outro e morder o outro. Aí de repente, quando eu estava contando para a mulher tinha dado aquela garfada bonitinha, né, comigo. E ele olhou para mim e perguntou, Rebelo, quantos anos tu tem? Eu quase que falo 35, digo, não vou falar a verdade para ele. Eu digo assim, 54 anos. Aí quando eu falei essa frase para a mulher quase morreu, porque eu disse assim, ele disse, será que quando eu chegar na tua idade, eu vou ser um cara calmo e tranquilo que nem tu? Nossa, quando eu falei isso, a mulher quase morreu afogada. Porque o que ela sabe é que eu não sou calmo. Uma das coisas que eu não sou é calmo. Eu sempre brigo com as pessoas, eu sou neto de avô estressado, eu sou filho de pai estressado, e fui milico 30 anos lidando com um jovem. Você já viu um milico dizendo para o soldadinho, meu querido, não faça isso. Olha, senta, levanta. Tem alguém que já passou pelo quartel? Eu acho que tem aqui no 28, né? Vai para lá, vai para cá. Não, gente. Você é o que a gente chama dentro do quartel do verdadeiro aloprado. Aquele cara que vive gritando para tudo quanto é canto. Então, a mulher quase desencarnou, gente, e é assim. A gente estava construindo, fazendo umas calçadas novas, e eu moro no térreo, e depois eu fiz a calçada bonitinha, a minha filha estava saindo para trabalhar, bateu na janela assim, pai, a Branca pisou na calçada. Para quem não conhece a Branca, a dona Branca, que mora ali pelo nosso prédio, é uma cachorra.
Ela é manca de uma perna, coitadinha. Mataram tudo quanto é cachorro, menos a Branca. Porque ela se faz com aquela patinha dela, quando ela quer caçar, ela parece que vira um bicho com as 4 patas. Mas ela foi lá e deixou as digitais dela. E eu, como espírito evoluído que sou, né, saí correndo lá para a rua e disse, coitadinha da Branca, de certo ela queria deixar a digital dela. Se ela tivesse aparecido na minha frente, eu acho que eu tinha mordido a Branca. Eu tinha entrado nas questões do instinto. E ficamos ali, tá? Fui lá, passei a desempenadeira, bonitinho, tudo arrumado. No outro dia, a gente fazendo outra calçada, uma senhora no andar de cima, tá ficando bonito, isso, aquilo, tal, tal. E de repente ela pegou uma bolsinha de lixo e foi lá na lixeira para botar. Ela foi lá e 2 digitais na calçada. Aí eu novamente respirei, evoquei os espíritos superiores e disse, minha senhora, não, a senhora não precisa se preocupar, porque ontem eu quase matei a Branca que pisou na calçada. E olha que a Branca é um ser irracional. Não, a senhora é um ser racional. A mulher, eu acho que ela não entendeu. Mas onde é que eu quero chegar? Que tem coisas que são fortes dentro de nós. E tem momentos da sua vida que você perde as estribeiras. No trânsito, em casa, com o marido, com a esposa, com o filho, com o vizinho. Nós ainda somos esse espírito que age assim. Assim vocês já começam a perceber por que muitas vezes nós não nos identificamos. E o terceiro, justamente, é o da aplicação e o das consequências. Então aí, gente, nós voltamos para esta imagem que representa a parábola do bom samaritano, que está lá no livro de Lucas, no seu capítulo 10, versículo de 25 a 37. Não vamos entrar no mérito de toda ela, porque a gente teria que fazer um seminário em cima dela. Mas é alguém que desce de Jerusalém para Jericó. Trazendo para o meio espírita, é alguém que sai lá do mundo espiritual Jerusalém e vem para Jericó, para a terra. E nesse percurso ele vai passar por muito sofrimento. Mas aparecem ali 3 personagens muito interessantes, que vocês vão lembrar, né? O sacerdote, o levita e o samaritano, que deu o nome a ela. Vamos ficar por aqui para a gente não adentrar muito nela. Mas é alguém que veio, foi machucado, foi chutado, ferido, passou o sacerdote, passou o levita e não deram a mínima para aquela criatura. Aí vem o samaritano, criticado pelos religiosos da época, porque tinham se afastado dos fariseus, montaram até a religião deles, passaram a seguir outro segmento. Parece nós espíritas, né? Os rebelados, que saímos da nossa religião e começamos a seguir outra. E hoje estamos ditos como alguém que já está no inferno. Mas é o samaritano, desprezado por alguém que ali está. E a pergunta é, quem eram os levitas? Quem eram essas criaturas? Porque lá ele vai dizer, olha, os levitas eram israelitas da tribo de Levi. Esta tribo foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus. Os sacerdotes do templo eram todos descendentes de Arão, que era levita. Ou seja, aqueles 2 personagens citados por Jesus como quem passou e não se apercebeu, não ajudou, não praticou a caridade para com aquela criatura, foram justamente um que foi escolhido por Deus para cuidar do templo, e o outro é o sacerdote que pregava. Eu gosto desta frase para entender, porque para mim, como disse que fui milico, a gente chama de uma chamada marcha para o combate. A marcha para o combate saiu a tropa toda no campo, marchando. E quando você para, e se vocês imaginar Moisés andando no deserto, Moisés era um general egípcio, foi treinado como general, entendia das estratégias de guerra. Então, quando ele saía com aquele povo todo, eles não andavam ao léu. Quando eles paravam, ele adotava uma técnica de guerra, e que a gente adota até hoje, que a gente chama de segurança circular. E não sou eu que está dizendo, está lá no Antigo Testamento, vocês podem estudar o deslocamento, que vocês vão ver como é que funcionava. Então, quando paravam,
Moisés pegava a tribo dessa, a tribo do outro, você vai fazer segurança de tal hora a tal hora. A tribo tal, da tribo tal, a gente sabe que são 12 tribos de Israel, né? Vocês vão fazer segurança. Ao passo que todo o acampamento ficava cercado e em segurança. Mas uma delas, que era a tribo de Levi, ficava no centro. É o que a gente chama hoje no quartel de intendência. É o cara que cuida da comida, de alojamento, cuida de tudo ali e cuidava do templo. Então os outros faziam a segurança de tudo aquilo, uma segurança circular, como diz Moisés, no Êxodo, está ali, e ali dentro, no meio, ficava a tribo de Levi. E quando eu li esta passagem, os Espíritos nos direcionam para essa reflexão, para a gente começar a entender, e até agora eu tentei nos colocar na nossa condição de espíritos imperfeitos, para saber quem somos, veio aquela pergunta: quem é você nesta atual reencarnação, nessa atual história? Você se considera um sacerdote, um levita ou um samaritano? Quantas vezes nós saímos de casa, ou nós saímos do centro espírita, passamos por alguém no meio da rua, machucado, ferido, com fome, com frio, na chuva, sem agasalho, sem uma casa para morar, sem nada para comer. E a gente agiu como um samaritano. Eu fiquei com vergonha. E eu chorei quando eu me lembrei disso. Eu chorei de verdade mesmo, sozinho, no silêncio do preparo da palestra. Porque eu me vi em várias vezes, e me vejo até hoje, na condição do sacerdote, na condição do levita. E em pouquíssimas vezes eu me identifiquei na condição do samaritano. E esta é a reflexão que cada um de nós tem que fazer na noite de hoje. Porque nós nos preocupamos com a segurança da nossa casa, nós nos preocupamos com o que pode levar da gente, o que aquela criatura pode fazer. Mas em nenhum momento Jesus fala ao samaritano: opa, antes de ir ele se precaveu disso, disso, disso. Ao contrário, a única coisa que o samaritano se precaveu foi de deixar pago o que ia ser feito e de alertar aquela criatura: se você gastar além do que eu estou te deixando, amanhã aqui eu passo e te pago. Essa foi a única preocupação dele. E aí a gente fica se perguntando: como é que eu vou chegar na condição do samaritano? Porque até agora nós ainda somos muito, mas muito levita e somos muito sacerdote. Aliás, hoje nós temos um monte de pessoas que aqui estão, que cuidam desta casa, que mantêm esta casa, que preservam ela. E eu estou aqui na figura do sacerdote falando, gente. E vocês estão na condição do levita. E muitos que aí estão, às vezes estão aqui na condição do sacerdote e outros na condição do levita. E aí é um chamamento: quando é que eu vou deixar esta condição e ser um samaritano? E aí nós entramos no tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras, que é uma análise do Espírito Simeão, mas que a gente vai trazer também junto com a pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. Examinai o que pudesse ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e contra vós mesmo. A gente faz essa reflexão, a gente pensa acerca disso, nós estudamos os nossos atos. Quantas vezes na nossa vida, à noite, ao encostar a cabeça no travesseiro, eu fiquei pensando: meu Deus, hoje eu fui um levita, um sacerdote ou um samaritano? Nós não fizemos essa pergunta. Por que nós não fizemos? Porque a gente sabe de tudo isso. Então, lá na pergunta 909, Allan Kardec pergunta assim: o homem poderia sempre vencer suas más inclinações por seus esforços?
E o interessante é que esta pergunta, em muitas oportunidades nas casas espíritas, foi usada para apontar o dedo. Ó, você não muda porque você não quer. Porque a resposta que os espíritos dão é essa. Ó. Sim, e às vezes por frágeis esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforço. Mas nós destacamos o sim e às vezes. Você encontra tradução que não tem nada a ver com essa resposta, que nos levam a essa reflexão do apontar o dedo. Porque quando os espíritos lá no seu original diz sim e às vezes por frágeis esforços, eles estão nos dizendo assim, olha gente, às vezes sim, às vezes uma simples reflexão, um simples olhar para as suas atitudes faz com que você mude, mas tem coisas que não. Tem coisas, gente, que nós vamos levar uma encarnação inteira para a gente mudar. Tanto é que você vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, por isso que eu digo, não sou eu que está falando, quem fala são os Espíritos, lá no capítulo 11, contém um título lá, amar o próximo como a si mesmo. Os Espíritos dizem assim, olha, mas já ganhaste muito vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que eres há 100 anos atrás. Então nós que aqui estamos hoje, como espíritas, ouvindo essa exposição doutrinária, gente, nós somos melhores do que éramos há 100 anos atrás. Mas o que eu acho mais fantástico não é tanto essa, eu acho mais fantástico a sequência. Quando os Espíritos dizem assim, ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda não vos puderam entrar no céu. Eu descobri isso no Evangelho segundo o Espiritismo faz pouco tempo. No estudo que a gente faz na quinta-feira no nosso grupo mediúnico, em que aquela coisa veio na minha cabeça, estralou, meu Deus, como é que eu nunca me apercebi disso? Porque os Espíritos estão nos dizendo assim, olha, tem coisas em você, tem coisas no seu marido, para a tristeza das esposas, que você só vai conseguir mudar daqui a 100 anos. E tem coisas na sua mulher que não adianta você querer mudar hoje, ela só vai mudar daqui a 100 anos, e ela só vai aceitar daqui a 100 anos. E nós queremos mudar o nosso irmão da noite para o dia. Não é assim? Nessa briga que a gente viu, nesses conchavos que a gente viu, nessas coisas que mais perturbaram do que ajudaram, você quer mudar algo na pessoa que ela não vai aceitar agora, ela só vai mudar daqui a 100 anos. Então, para a tristeza das esposas, não adianta querer mudar o seu marido, gente, tem coisas que só daqui a 100 anos. E o triste é que a criatura olha, meu Deus, o Rebelo está com 54, se só daqui a 100 anos eu vou viver o resto da encarnação com ele, e ele não vai mudar. Eu digo, não vou. Eu digo, a mulher, mas tu vai mudar, eu falo igual aquele cara da propaganda, não, bem comigo, não vou. Não adianta, mas mesmo que você queira, você luta, você não consegue. Tem coisas que é difícil em nós, por isso que você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, sede perfeitos, os bons espíritas, onde eles dizem, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Se os espíritos tivessem parado nesta frase, todos nós aqui poderíamos ter ido embora. E as brigas dentro de casa, no centro espírita, na rua, no trabalho, na sociedade, elas se dariam, porque eu poderia apontar o dedo para a criatura e dizer para ela assim, olha, você não muda porque você não quer. E você também não é espírita porque você não mudou nada moralmente. Mas a sequência, ela é fantástica, não é, gente? Todo mundo conhece isso e nem os espíritos querem deixar, mas deixar. E pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então não é só pela transformação, não. Eles não pararam ali, eles é pelos esforços. E tem coisas que você vai se esforçar uma encarnação inteira, vai chegar à noite na sua avaliação e você vai dizer, meu Deus, como é que eu continuo fazendo isso? Então, por isso é que a gente começa a entender, à luz da doutrina espírita, quem somos, o que estamos fazendo aqui e o que, inclusive, a gente pode mudar dentro de nós. Mas a gente também entende que em muitos momentos da nossa vida, você não vai ser um verdadeiro cristão. Não vai, gente. E eu vou me matar, eu vou me escabelar por causa disso? Não, gente. Eu vou matar minha mulher, eu vou matar o meu amigo, eu vou brigar? Não, gente. Eu nunca vi tantos espíritas se degladiando e brigando, querendo mudar a cabeça de alguém que não vai mudar, gente. E eu não vejo gente falando de amor, eu acho que foi por causa disso que os espíritos disseram.
preste atenção no amor, na paz, na tranquilidade, na união, não na desunião, na desordem, na briga. Porque Allan Kardec, ele diz assim, olha, o período da curiosidade passou. Chega de tudo isso, gente. Chega de você ficar se dedicando às questões da matéria, às questões do fenômeno. E ele diz que começou o segundo período. E nós já estamos há 161 anos com as informações trazidas desde que, lá em 1857, no dia 18 de abril, Allan Kardec traz ao mundo a primeira edição de um livro dos Espíritos. 161 anos, dialogando, confabulando. Nós estamos aqui agora, no segundo período. Mas o mais interessante que ele diz e que a gente tem que guardar é: o terceiro virá inevitavelmente. Virá. Quer eu queira, quer eu não queira, ele virá. À medida em que nós vamos recebendo as informações, à medida em que nós vamos deixando o corpo, voltando ao mundo espiritual, retornando à carne e fazendo essas indas e vindas, recebendo todas essas informações, um dia será inevitável que nós seremos espíritos puros. Então não adianta você querer mudar. Eu sempre brinco com as pessoas, não adianta você querer me mudar. Mude a si próprio e deixa que eu me mude, porque só eu posso mudar. Só eu. Depende de mim, única e exclusivamente de mim. Então esta é a mensagem. O que a gente queria trazer para que a gente entendesse, mas acima de tudo, a nossa proposta nesta noite é que você olhe para o seu irmão, não com interesse e com o intuito de apontar o dedo, mas para que você olhe para o irmão, para que você olhe para si mesmo e se identifique ainda como um espírito imperfeito, que tem muito para caminhar e que vai errar, gente. Nós vamos errar sim, vamos errar hoje, vamos errar amanhã, mas eu só levantarei se eu amar esta criatura e respeitar ela. Porque se você estende a mão, você ganha um amigo. Se você dá um tapa, você ganha um inimigo. Que Deus nos abençoe, muita paz a todos e agradecemos o convite da casa. Agradecemos ao nosso irmão, que Jesus o abençoe e que ele continue com essa paz, com essa harmonia e que não morda a branquinha. E assim, amados irmãos, todos os irmãos vêm nos ensinar a falar sobre o amor, sobre o perdão, e o que Jesus nos deixou para que nós possamos viver em paz e ter harmonia. E assim nós vamos pedir, com essa paz que nós estamos sentindo, todos nós, vamos pedir pela nossa humanidade, pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta e as pessoas que mais precisam, que estão nos hospitais ou doentes nos seus lares, nos asilos, nos presídios, onde quer que se encontre. Porque muitas vezes nos encontramos abandonados, as pessoas se encontram abandonadas dentro do seu próprio lar. Então nós temos que pedir a Deus paz, harmonia para todos nós. E que aquelas águas que ali se encontram, nós temos a certeza que o remédio para cada irmão é colocado. E nós todos sabemos que muitas vezes, se nós irmos buscar amor, paz, harmonia, nós saímos daqui curados das nossas doenças, das mágoas e das tristezas. Assim, vamos aprender a amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Assim, amados irmãos, agora nos preparamos para o passe, com a certeza que vamos receber tudo o que nós estamos necessitando, para os nossos lares, para o nosso físico. Cada um sabe. Então vamos entregar nas mãos de Deus, que Ele vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos dentro dos nossos merecimentos. E assim, mais uma vez, nós te pedimos, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome.
venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cairmos nas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, que possamos levar para os nossos lares muita paz, muita harmonia, até nos encontrarmos novamente. E que nosso irmão faça o retorno dele com muita paz e muita harmonia. Que assim seja. Boa noite a todos.